galerinha do nono ano, tudo bem? Espero que sim, viu? Preparados para mais uma semaninha de aula? Vamos lá com tudo? Ótimo! Primeira coisa que eu te peço, pega o seu material, sente-se em um local arejado, que você consiga ter a sua concentração, ok? Que você literalmente tenha um momento seu de estudo, ok? E aí, a gente inicia a nossa aula com bastante tranquilidade e eu coloco para você as nossas imagens de momento reflexão, ok? E a imagem de hoje tá aí. Coloquei para você essa divisãozinha, né? Mas que as duas transmitem o mesmo sentimento, certo? A gente tem aí uma relação literalmente de irmãos, né? Mas podem ser primos, podem ser amigos de infância. Eu quero te mostrar que na aula de hoje a gente vai literalmente falar sobre essa relação, né, que a gente consegue ter com pessoas que são tão importantes, que a gente considera irmão, né? Mesmo que não seja de sangue, mesmo que seja uma pessoa que você tem tanta consideração, né, que te trata tão bem, que acima de tudo que a gente consegue trazer essa palavra pra gente, irmandade, né? O carinho, a atenção. Tá aí as nossas imagens de hoje. Vai ser uma aula mais leve, né? Com toda essas lembranças que você pode ter aí de um amigo de infância, de um primo, de uma prima, ou de um irmão também, né? E é basicamente isso, beleza? Então, eu te pergunto, já tá preparado? Porque eu já tô aqui com o meu material e você já tá com o seu? Vamos lá, vamos seguir? Então, vamos lá! Ok, passando aí, hoje a gente tem como meta finalizarmos a questão da interpretação textual, ok? Fazermos a correção do exercício e, acima de tudo, chegar ao nosso próximo capítulo e fazer a leitura do texto Irmão Negro. Fechou? Vamos lá? Nosso livro maravilhoso, tão querido e amado por nós. Abre pra gente, por favor, na página 126. Gostaria de relembrar, então, que na página 126 a gente fez a leitura, interpretação textual também, do textinho que falava sobre a questão de pai e filho, filho e pai. Lembra que era aquele texto que citava um pouquinho sobre a vida de um pai que teve um filho tão novo, né, que não pôde contar com a própria mãe do bebê, porque infelizmente aconteceu uma tragédia na vida dela, né? E aí ele tem uma função de pai, de irmão, literalmente de ser a própria família de uma criança, né? E aí a gente vai para as nossas questões, ok? Questão número 1 dizia o seguinte: após ser pai aos 14 anos, um jovem teve de enfrentar julgamentos e assumir sozinho a criança. Ele contou com a ajuda de alguém para criar o bebê. Gente, literalmente os pais do jovem ofereceram ajuda a ele, né? Apesar de várias contradições, no sentido de que de não aceitar a situação de forma tão tranquila assim, né? Mas mesmo assim foi uma ajuda, um suporte, né, a ser oferecido a ele. Quais foram os impactos na vida do menino ao ser pai na adolescência? Ele literalmente abriu mão do que é ser um adolescente, do que é ser jovem, do que é ter o lazer, né? De aproveitar a vida do que seria de um adolescente, de um jovem, ok? 2. À medida que o filho crescia, a semelhança entre ele e o seu pai aumentava. Algumas pessoas, inclusive, chegavam a pensar que eles eram irmãos. Como é que o pai encarava essa confusão? Ele se sentia totalmente envergonhado perante a isso, né? As pessoas olharem, as pessoas comentarem, as pessoas perguntarem se eram irmãos e no final das contas era pai e filho, ok? E o filho, né, perante a tudo isso, como é que ele se comportava diante desse engano? Ele desmentia, né? Ele falava que eram irmãos, né? O tempo passou e a relação entre eles tornou-se cada dia mais forte. Sublinhe no texto uma passagem que comprove isso. Teriam várias, ok? Tem um parágrafo que começa assim: juntos ficaram pelo resto da vida. Nenhum dos dois casou, tiveram os seus casos, obviamente, mas não se separaram. E aí você teria alguns outros que você poderia passar o seu marca-textozinho, ok? Sem problemas. Com o passar dos anos, além do aspecto físico, que outras semelhanças pai e filho apresentavam?
eles tinham os mesmos comportamentos. Seria literalmente o reflexo um do outro, né? Então, assim, são características que vão além do que é um traço físico, é o comportamento ser igual, ok? Diante da profunda semelhança e com idades avançadas, temia-se que, quando um dos dois morresse, não fosse possível identificar o pai e o filho. O administrador do asilo em que estavam internados, no entanto, afirmava que saberia sim distinguir. Explique. Literalmente, ele não iria pelos traços físicos, né? Mas pela posição que literalmente eles tinham ao dormir, como eles se encontravam, cada um tinha uma forma diferenciada, certo? Observe que nenhum personagem do conto é identificado pelo nome próprio. A que atribui, né? O que você atribui? Por que o autor produziu dessa forma? Eu só queria te ajudar nessa resposta no sentido de que ele não identificaria porque ele quis universalizar essa personagem. Colocar no sentido de que não são pessoas específicas, mas que poderia acontecer em qualquer lugar, não somente do nosso país, mas do mundo, ok? Olha a próxima. Em muitos contos, as personagens são representadas em sua densidade psicológica, ok? De que forma isso ocorre no conto? Nós sabemos que eles possuem muitas semelhanças físicas, né? Mas que, assim, os detalhes, eles não cabem somente às aparências, mas a gente está falando de personagens que possuem um sofrimento, né? Um peso da própria vida, de situações que aconteceram, mas que com ensinamentos, né? Com atitudes que a própria vida ofereceu, com as transformações, né? Com o ato de um se apoiar no outro, isso é trabalhar com a própria a ideia da psicologia dentro do conto, ok? Então, vamos passando. Abre para mim, por gentileza, na página 129. Na página 129, a gente falou um pouquinho sobre o conto se apresenta, lembra disso? Olha lá, quem é que narra a história? Cara, é o próprio conto, colocou aí? Por que o autor teria optado por personificar o conto? Ele quis mostrar, literalmente, que são vários contos que você tem dentro de um só, né? Ele quis engrandecer, trazer algo inusitado para o próprio leitor, né? Segundo o fragmento que você leu, de que assuntos tratam os contos? Eles possuem vários temas. Tem a questão do conto de fada, dos mistérios. Qual é o conflito em torno do próprio conto lá, pai e filho, filho e pai? A gente está falando de um garoto que se torna pai aos 14 anos, que tem várias atribulações da vida, mas que aprende muito com isso, que é transformado em um homem ao lado do próprio filho, né? Os desfechos costumam apresentar uma situação que muda o comportamento das personagens. Que fato apresentado, né? Trouxe esse recurso e tudo mais dentro desse conto, né? Do pai, filho, filho e pai. É engraçado porque a gente trabalha com o ato de envelhecerem juntos. Eles envelhecem juntos, então assim, que não mais se distingue cada um pelas aparências, né? Mas por uma simples ação que é o fato de dormir, que cada um tem a sua personalidade e tudo mais. Fechamos? Abre pra mim, por gentileza, na página 146. Capítulo 7. Trouxe pra você então essa imagem maravilhosa, né? De dois irmãos. Que literalmente vem trazendo aí, ó. Mãe, olha ele! Compartilhamos os pais, a casa e, às vezes, até o quarto. Brigamos, implicamos um com o outro, sentimos ciúmes, mas não dá pra negar. Irmão é alguém com quem podemos contar para o que der e vier. Irmão. E dedico-me a pensar em amor de irmão, coisa tão realmente especial, parece uma tolice, fazer com tal ênfase essa afirmação do óbvio. Afinal, quem não sabe o que é amor de irmão? A gente sabe, mas não medita. Dá por seguro, não mede, nem compara. E, nesse descuido, vai perdendo à vista os valores essenciais. Ele colocou para você 3 perguntinhas, fique à vontade se você quer responder tanto no seu livro quanto no seu caderno, tá bom? Passa, por favor. Olha aí o textinho pra gente.
E ele começa assim, acompanha do seu livro. Antes de começar minha história, faço questão de contar. Ah, como eu queria ter um irmão. Um irmão para ser meu amigo, para me fazer companhia. Como seria bom. Sou filho único. Ah, como um irmão me fazia falta. Quando era bem pequeno, imaginava, ele vai chegar no Natal, pedia, quero um irmão de presente. Minha mãe ria, desconversava, mas com o tempo parou de sorrir quando eu falava. Se eu tocava no assunto, ficava triste. Era horrível ver minha mãe triste de repente, sem saber o motivo. Mais tarde descobri o motivo. Ela também queria que eu tivesse um irmão, mas não conseguia ter mais filhos. Foi a muitos médicos, tentou vários tratamentos, nenhum deu certo. Finalmente descobriu a verdade, havia um problema, nunca comentou comigo. Foi meu pai quem me explicou tudo. Um dia chamou para conversar. Léo, você precisa saber, sua mãe não pode ter mais filhos. Que susto! Quis saber o motivo, ele explicou. Ela teve um pequeno tumor no útero, não era nada grave, mas ela demorou a descobrir. Foi fácil de tratar e felizmente não teve piores consequências, mas nunca mais vai conseguir ficar grávida. Sei que você queria muito ter um irmão, né? É uma pena. Só então entendi a tristeza da minha mãe. Nunca mais toquei no assunto com ela, resolvi me conformar. Ser filho único tem suas vantagens. E aí eu quero que você continue a leitura do texto. Ele vem mostrando exatamente todos esses pontos positivos e negativos para ele, na visão dele, do que é ser filho único. Mas a situação muda, meu amigo. A situação muda. E aparece sim uma pessoa especial aí. E eu quero que você venha desvendar terminando a leitura desse textinho, tá bom? Então acompanha comigo nas questões, tá bom? Página 150, termina de ler o texto com calma, passa o seu marca-texto nas palavras importantes e vamos lá. Léo queria muito irmão, mas sua mãe não podia ter mais filhos. Na tentativa de se conformar, o garoto lista algumas vantagens em ser filho único. Quais são essas vantagens? Coloca aí pra gente. E você? Que outras vantagens acrescentaria na lista do Léo? Por ser, por imaginar ou por realmente ser filho único? Dentre todas as atividades que praticava sozinho, de qual o Léo mais gostava? Por quê? Certo dia, a mãe de Léo recebeu uma carta informando que sua irmã havia morrido e tinha deixado um filho que estava abandonado nas ruas. Diante da notícia, o que causou mais estranhamento no Léo? O que causou perante a situação mais estranhamento para ele? Diante da surpresa do garoto, que explicação a mãe lhe deu para justificar a falta de contato com a irmã? Qual foi a justificativa dada por ela? E aí, olha 5. Com a morte do avô de Léo, as cartas de Edna foram descobertas. O que você pensa sobre a atitude do avô ao esconder a correspondência da própria família, né? O que você acha, né, perante a essa ação do próprio avô? 6. Com as novas perspectivas, o pai tentou conter a ansiedade do filho. Que observações o pai fez ao Léo? Você considera essas observações pertinentes, ou seja, tinham fundamento, tinham sentido? A realidade de Sérgio era muito diferente daquela vivida por Léo. Você acha que o garoto, perante a tudo isso, né, a toda essa situação, você acha que o garoto ele se adaptaria a tudo isso, a essa nova relação, a essa nova família? O que você acha? Coloca aí. Então, passando um pouquinho, faça com calma a interpretação do texto e abre na 152. Ele trouxe pra gente, então, vestido preto, bem curtinho, bem tranquilinho. Tanto andam agora preocupados em definir o conto que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Sei que é verdade. Minha impressão é que tenho amado sempre. E aí ele continua, é algo curtinho, tranquilo para você ler. E na questão 1 disse assim:
O excerto que você leu foi extraído da obra Contos Novos de Mário de Andrade. Contos não têm compromisso com a verdade, lembra que a gente tinha comentado sobre o mundo conotativo? Apesar de ter lido apenas os parágrafos iniciais da narrativa, você acredita que é possível criar um conto a partir de fragmentos da memória da infância, das suas lembranças de infância? Você acha que é possível? O narrador afirma que seu primeiro amor foi Maria. Como ele se sentia quando estava perto dela? Era feliz, alegre, triste, rancoroso, magoado, o quê? Considerando a forma como o tempo é tratado nesse excerto, podemos identificar, podemos afirmar que os fatos não obedecem rigorosamente a uma sequência cronológica. Explique essa afirmação que foi dada. O que é essa ideia de cronologia? É algo que segue uma sequência, então tem início, meio e fim, tá bom? Qual é o nome dado a esse recurso? Qual recurso, Valéria? O recurso que ele está te dizendo é a ideia de que ela vai lembrando de flashes, literalmente são passados flashes na cabeça dela, ok? Qual é o nome desse recurso? Volta naquelas páginas que comentam sobre conto, pode te ajudar. E eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula de correção. Um beijo enorme para cada um de vocês.